de consolo, ampara o irmão, levando o Cristo da criança ao velho. Livre Espírito é o caminho que esparge o Evangelho. Livre Espírita, vamos divulgar. Livre Espírita, nos consolar, esclarecendo almas, salvando vidas, junto ao Alberto de Campos, nossas almas mais unidas, levando a boa nova a toda a humanidade. Cantaremos junto hino à fraternidade.
ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fala com quem, gente? Fala com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos. Agradecendo a Regina pela oportunidade, pelo convite, agradecendo a espiritualidade dessa casa que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigado, irmão Renato, pela sua harmonização. Eu que agradeço. Acho que nós começamos bem, além de um dia que nós teremos de conhecimento, acho que vai ser um dia também de sentimentos, né? Desde quando nós chegamos, dá para a gente sentir as vibrações, que seja um dia completo para todos nós. Queridos irmãos, nós vamos hoje refletir um pouquinho nesse começo de caminhando com Jesus. Nunca é tarde para servir.
Nunca é tarde para servir. Servindo com Jesus. Nós sabemos que o nosso espírito, ele é imortal. O infinito nos pertence. Mas a matéria, o nosso corpo, em cada reencarnação, ela tem o seu tempo. Alguns mais longos, outros mais breves, mediante a programação reencarnatória que nós fizemos, e mediante também as nossas escolhas de vida. Porque às vezes o nosso modo de vida vai diminuindo também esse tempo na matéria. Nós nascemos com uma quantidade de fluido vital, só que o nosso modo de vida também vai diminuindo esse fluido vital. E isso pode fazer com que a gente tenha uma desencarnação mais breve do que nós deveríamos. E é muito comum, à medida que avança a idade do corpo, nós nos sentimos mais cansados, doenças surgirem, nós não conseguimos realizar tudo que nós fazíamos quando mais jovens, ou seja, tudo que é relativo ao envelhecimento do nosso corpo. No entanto, irmãos, o espírito não se desgasta. Quem se desgasta é o nosso corpo, é a vestimenta. Assim, o desânimo, a indisposição, a perda de alegria de viver, que muitas vezes ocorrem na nossa caminhada, não pode ser responsabilidade do corpo senil. Porque esses sentimentos, essas qualidades, elas são relativas ao espírito e não ao corpo. É o espírito que desanimou, é o espírito que está indisposto, é o espírito que perdeu a alegria de viver. E muitos de nós, à medida que nós vamos envelhecendo, nós podemos pensar que nós já cumprimos as nossas obrigações, que nós já fizemos muito, que nós não temos mais condições de continuar semeando nos campos que Deus nos oferece, porque nós temos a visita da velhice, das doenças. E muitos irmãos ficam esperando a visita da morte, pois acreditam que não são mais valiosos na família, no trabalho, nas entidades religiosas, aonde estão. E a história que nós vamos agora ouvir, ela mostra justamente que nós estamos totalmente equivocados, que nunca é tarde para servir. Jesus, quando ele escolhe os 12 apóstolos, ele não escolhe homens, almas perfeitas. Eram espíritos com várias mazelas, dificuldades, como todos nós, e que necessitavam muito dos esclarecimentos de Jesus. E não era raro, porque eram almas completamente diferentes intelectualmente, moralmente, espiritualmente, o choque das ideias entre eles, o choque de opiniões. E nesse tema que nós estamos falando, existe um ensinamento, uma passagem que mostra esse choque de opiniões entre os mais jovens e os mais velhos. Os mais jovens dos apóstolos se diziam como sendo os únicos que seriam capazes de levar pelo mundo os ensinamentos de Jesus, porque tinham vigor, a energia para isso. E assim que Jesus autorizasse que eles saíssem da Galileia, eles estavam dispostos a espalhar para todos os lugares a boa nova. E eles pensavam: o que fará Simão Pedro, que era o mais velho deles? Simão Pedro já não está muito ocupado com os afazeres familiares que ele tem? O que poderia Simão acrescentar aos trabalhos de Jesus? E Mateus, assolado de trabalho que ele tinha que cumprir no seu dia a dia. E Simão acompanhava aquelas discussões, aqueles comentários, se sentindo humilhado. Ele pensava: o que posso eu contribuir para as mensagens do Mestre? Ele já sentia-se muito cansado com a idade. Ele sentia as suas energias descendo uma montanha. Já não era mais aquele homem de antigamente com aquele vigor.
apesar de todo esse desgaste físico, ele tinha ainda no seu íntimo, na sua alma ainda, a boa vontade de participar, mas se sentia muito ainda enfraquecido com essas opiniões dos mais jovens. E procurando Jesus para esclarecer as suas dúvidas, ele pergunta para Jesus a respeito disto. E Jesus diz assim para ele: Pedro, se a velhice fosse um obstáculo na construção do bem, o que dizer de Deus? Deus não é o mais velho de tudo o que existe? Por acaso o Pai tornou-se improdutivo nos seus afazeres? A velhice lhe roubou o amor pelas criaturas? Pedro, a vida é como uma árvore, onde os brotos mais novos constituem a infância, as flores a juventude e a velhice são os frutos que guardam o germe da sabedoria e experiência. Irmãos, atente a essas duas palavras, sabedoria e experiência. Existem brotos que morrem ao primeiro raiar do sol, flores que murcham sem frutificar, mas o fruto é uma realização verdadeira. O broto é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é a realização. A velhice, assim como o fruto, é resultado do trabalho árduo de lutas e elaborações da criatura que resistiu à infância, à juventude e amadureceu para a vida. De todas as partes da planta, o fruto é o único que guarda o potencial de gerar uma nova planta, pois é o único que contém a semente. Pedro, o que seria dos filhos mais jovens se não fossem os pais mais velhos? Dispor os cuidados necessários para que eles cresçam, floresçam, frutifiquem. A juventude traz na criatura o vigor, a força das mudanças, dos questionamentos, mas somente a velhice revela experiência e sabedoria para as realizações. Portanto, Pedro, ame aqueles que ainda não te compreendem, pois o tempo se encarregará de mostrar-lhe os enganos quando frutificarem para a maturidade. Pedro, quando ouvir os comentários da mocidade, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se deve esquecer os impulsos de um menino inconsciente nos seus primeiros dias. Esclarece-o, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Irmãos, Jesus deixa bem claro para nós: nunca é tarde para servir. E quando ele coloca essas duas palavras, experiência e sabedoria, elas estão atreladas, talvez, a duas coisas que ajudam muito ao nosso crescimento espiritual, à nossa evolução espiritual. Se eu tivesse, meus irmãos, que apostar numa das nossas fases mais propícias para a aquisição de ganhos espirituais verdadeiros em nós, sem máscaras, seria justamente nessa fase. Nessa fase que todos nós alcançamos, na maioria dessa sala. Todos nós já adquirimos uma certa experiência, uma certa sabedoria que propicia muito a aquisição de valores verdadeiros. Porque a gente sabe que a vida ela é corrida, que a gente tem que lutar pela sobrevivência.
A gente vai estudar, ter uma profissão, tentar criar os filhos, a rotina do dia a dia, tantos afazeres, tantas coisas, e nos sobra muito pouco tempo e disposição para pensarmos no nosso crescimento espiritual. E nessa última fase da vida, onde as coisas, ou pelo menos grande parte das coisas que eram essenciais já estão encaminhadas, os filhos, a profissão já um pouco definida, buscando uma aposentadoria, buscando um equilíbrio e principalmente a aquisição dessa experiência, dessa sabedoria, propicia demais que nós conquistemos valores verdadeiros para o nosso crescimento espiritual, para levar-nos para a pátria verdadeira. Nunca é tarde para servir. Quantas conquistas espirituais, às vezes, muitos adquirem no final da sua jornada reencarnatória, em poucos anos, que não conseguiram fazer a vida inteira. E quando a gente fala nessas conquistas, são conquistas intelectuais e morais, porque nós levaremos também o nosso conhecimento adquirido para a pátria espiritual. Se o corpo não permite mais ações extravagantes, a persistência do nosso espírito pode ainda nos dar tesouros valoríssimos para a nossa evolução espiritual. Intelectualmente, aprender uma nova língua, uma nova profissão, voltar a estudar, e também no campo moral. Às vezes na corrida toda do dia a dia, as pessoas têm pouco tempo, ou pouca disposição, ou pouca vontade de se dedicar a alguma coisa também espiritual. Agora que as coisas estão mais calmas, os filhos criados, tal, sempre quis ajudar num trabalho assistencial, num centro religioso, participar da caridade, auxiliar os filhos no cuidado dos netos. O espírito evolui moralmente e intelectualmente. Nós não podemos abrir o pensamento para é tarde demais, vou deixar para a próxima reencarnação. Não dá para fazer mais nada. Estou doente, tenho vários problemas. Essa é uma fase muito importante ainda para semeadura, e semeadura dentro de nós mesmos. Todos nós nascemos com uma quantidade de fluido vital. Esse fluido vital que vai determinar até quando nós vamos seguir na matéria. E nós temos vários e vários exemplos de quando nós nos pegamos trabalhando para o bem nosso e bem dos outros, nós podemos receber uma moratória, uma dilatação do nosso tempo de permanência na matéria. A espiritualidade vê, puxa, esse caboclo está dando passos importantes, não somente para si mesmo, mas também está auxiliando outras pessoas. A espiritualidade tem condição de trocar as pilhas. Ó, está acabando a bateria, tira essa raiva, põe o Duracell no lugar. Vamos dar um tempinho mais para esse caboclo. Nós já vimos vários exemplos. O Chico, o Divaldo agora. O Divaldo, depois que voltou da internação, ele mesmo disse que a espiritualidade recarregou um pouquinho mais o tempo dele. Então nós podemos ter uma carga extra, dilatando, estendendo o nosso tempo no corpo físico. Por quê? Porque nós temos condições de continuar crescendo e ajudando. Que dos irmãos às vezes pensam assim, nossa, vou deixar para outra reencarnação. Você parou para pensar quanto tempo vai demorar talvez para a gente chegar no mesmo estágio de conhecimento racional que nós temos hoje para a próxima reencarnação? Quanto tempo nós vamos ficar na pátria espiritual? Sei lá, 50, 100 anos. E que a gente volte. Vamos ter o esquecimento. Vamos nascer aonde? Talvez não seja nem no Brasil. Talvez não conheceremos o Espiritismo. Uma outra religião cristã que seja, não tem problema, o ensinamento de Jesus está lá, mas vamos ter a rotina, a luta da sobrevivência, de aprender, de lutar, criar os filhos, até que eu volte a ter essa consciência, esse despertar que todos nós já temos. Quanto tempo vai levar?
sendo que agora eu já tenho essa consciência, eu já tenho tudo isso. Olha quantos avanços eu posso dar nessa direção. E nós temos vários exemplos nesse sentido, que nunca é tarde para servir. Gente, Kardec iniciou as pesquisas deles no Espiritismo com as mesas girantes quando ele tinha 50 anos de idade. A expectativa de vida na época dele, 1854, a expectativa de vida na França naquele momento era de 40 anos. Ele iniciou com 50. Kardec já estava velho para a época dele. E tudo que ele fez foi em 19 anos depois, trabalhando para isso. E se ele achasse que já era velho, que não dava mais, que já era tarde demais? Chico, 75 anos dedicados ao Espiritismo, 451 livros publicados, mais de 10 mil psicografias ao todo, contando as cartas consoladoras que ele teve. O trato dele com Emmanuel é que eles publicassem 100 livros mais ou menos, cerca de 100 livros. Quando foi publicado, deu lá o 100º livro, alguma coisa assim, Chico falou: Emmanuel, ei, posso voltar? Já deu o nosso acordo, posso voltar? Chico, não, querido, mudança de plano, a coisa está indo muito bem, vamos continuar, vamos reprogramar a nossa história. E olha aqui que nós temos Jorge Mário Bergoglio. Sabe quem é? Foi Jorge Mário Bergoglio? O Papa Francisco. Gente, ficou conosco com quase 90 anos. É inegável as mudanças que esse espírito trouxe no seio da nossa religião cristã católica e para todos nós que somos cristãos. É inegável as mudanças que ele teve. Com mais de 80 anos iniciou os trabalhos. Se ele se achasse velho, não, estou velho para isso, não consigo, é muito trabalho para mim. Nunca é tarde para servir. E nesse assunto, irmãos, caminhando com Jesus, como nós podemos caminhar, continuar semeando com Jesus, servindo com Jesus? De que maneira nós podemos fazer isso? Primeiro, sem sombra de dúvida, a melhor semeadura e a mais importante que nós podemos fazer para colaborar com o Mestre Jesus é mudanças em nós mesmos. É a primeira e a mais importante de todas, porque se eu me transmuto para o bem, se eu me torno um espírito melhor, as pessoas que estão ao meu redor vivem melhor, porque eu me tornei melhor, eu vou tratar melhor essas pessoas. E eu valorizo, olha isso, irmãos, eu valorizo todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Eu valorizo todo o sacrifício que Ele fez por deixar tudo que nós temos. Porque o maior desejo, diz Jesus, o maior desejo dele é que nós fôssemos espíritos melhores. É que nós fôssemos espíritos melhores. Imagina a satisfação de saber que alguém que você ama, ele está dando passos positivos em direção daquilo que você orientou. Imagina você, pai e mãe, ao ver os seus filhos seguindo o caminho do bem, sendo pessoas honestas nesse mundo, de pessoas que têm a moral ética. Não te dá uma grande realização de satisfação nisso? É assim que Jesus se sente quando nós nos transformamos, quando nós realizamos mudanças usando aquilo que Ele nos deixou. A primeira semeadura mais importante é a nossa mudança, a nossa transformação. Segunda coisa que nós podemos fazer para ajudar o Mestre Jesus, divulgar os ensinamentos dele em todos os lugares que nós fomos. Mas Ele não está pedindo que você bata de casa em casa, tentando transformar as pessoas em espírita, não é isso. Ele pede para que a gente ensine isso, leve o evangelho dele através da nossa maneira de viver, através da nossa exemplificação.
E você não precisa falar nenhuma palavra. Basta você agir e viver segundo o que ele ensinou. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Vamos exemplificar esse evangelho na família, no trabalho, em todos os lugares que nós fomos, sendo pessoas mais tolerantes, cordiais, sabendo perdoar. Talvez a gente nunca fique sabendo das transformações que o nosso modo de viver está fazendo, mas comentários e pensamentos irão existir. Ué, o que aconteceu que o pai, ele está dando mais atenção e conversando conosco? Ué, o que aconteceu que a mãe não está mais gritando, está mais calma? Ué, por que o chefe agora não está mais ameaçando para entregar o serviço? Ué, por que aquela pessoa que está constantemente doente, sofrendo, como que ela continua mantendo a esperança e a fé em Deus? Exemplificar, semear aonde nós fomos, mas com nossos exemplos, com a nossa maneira de viver. E terceiro, irmãos, e não menos importante, auxiliar sempre aquele que está ao nosso lado e precisa da nossa ajuda. Semear ajudando aquele que está ao nosso lado e precisa da nossa ajuda. Porque o maior beneficiado é aquele que ajuda do que aquele que recebeu. Se fez de coração. Se você ajuda alguém de coração verdadeiramente, você recebe mais do que aquele que você está ajudando. Porque você permite que novos sentimentos se aflorem no seu espírito. A compaixão, a misericórdia, o desprendimento material. A gente permite a gente constatar que muitas vezes a gente reclama de barriga cheia, porque a gente sempre reclama olhando para cima. Olha, não tenho aquele carro 0 km, queria ter aquela casa, eu queria ter aquilo. Mas olha para baixo. Tem gente que talvez queria apenas poder almoçar e jantar como nós. Tem gente que poderia ter apenas a perna que nós temos funcionando para ir aonde nós queremos. Permite contestar que a gente fica reclamando que olha para cima, olha para baixo, para ver como a gente é, na verdade, beneficiado. Recebe mais quem dá do que aquele que foi ajudado. Irmãos, eu tenho uma passagem na minha vida que se encaixa perfeitamente nessa história. Eu estava uma vez voltando das casas de Betânia, lá em Ribeirão, numa tarde, acho que era uma tarde de sábado, mais ou menos. Estava passando do lado da rodoviária de Ribeirão, para quem conhece, tem a rodoviária e tem um riozinho do outro lado. E parei no semáforo próximo da rodoviária, assim, fechou, o meu carro era o primeiro, não havia tanto movimento de carro. E eu percebi que uma menina estava caída do lado do rio, na calçada do lado do rio, caída de um lado, a bicicleta do outro. E uma multidão enorme passando em volta dela, olhando, parando e indo. Eu vi aquela cena, me chamou a atenção e o semáforo abriu. Toquei o carro. E na hora que eu passei, veio uma vozinha na minha cabeça. Você não vai parar? Aí, imediatamente, eu lutei contra esse pensamento. Não tem como eu parar. E não tem mesmo ali, não tem, você não pode parar ali. Não tem como parar. Como é que eu vou parar? Aí eu continuei e fui brigando com aquele pensamento. Você não vai parar? Não, certamente alguém vai ajudá-la. Tinha um monte de pessoas em volta dela. Não, alguém vai ajudar. E eu toquei o carro. E lá na frente veio um outro pensamento. E se fosse a sua filha? E eu tenho 2 meninas. Aí pegou duro. Aí, meu irmão, não teve jeito. Puxei, nem sei onde eu deixei o carro, corri lá, tentei ajudá-la, levar para o postinho que era pertinho. Ela começou a gritar, a me xingar, espernear. Ela não estava
em posse da sua consciência normal. Respeitei, deixei ela lá, fui embora. Mas naquele dia, eu fui a pessoa que mais recebi. Porque naquele dia, eu senti uma coisa que eu só entendia em termos de pensamento. Eu entendi uma coisa, quando Jesus disse, amai ao próximo como a si mesmo, se Jesus pudesse ter mudado essa frase, eu acho que ele diria assim para essa frase: amai ao próximo como você ama os seus filhos. Porque para quem é pai, para quem é mãe, sabe o que é esse sentimento. Ele não poderia falar isso, porque nem todo mundo é pai, nem todo mundo é mãe. Mas naquele dia eu senti na alma o que ele quis dizer, amar ao próximo. Amar ao próximo como você ama os seus filhos. E quem disse que aquela menina não foi uma das minhas filhas? E se fosse a minha filha? Eu não gostaria que alguém ajudasse a minha filha naquele momento? Será que no plano espiritual a mãe dela, o pai dela não estão ali ao redor, desesperado que alguém ajude ela? Amai o próximo como você ama os seus filhos. Naquele dia eu entendi que eu fui a pessoa que mais recebi, na intenção sincera de ajudá-la. Até em casos de depressão, trabalhar para manter a mente ativa, ser útil, mesmo no sentido vontade. Chico falava, não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação. Às vezes, irmão, nós fazemos um planejamento reencarnatório, a gente vem aqui para cumprir algumas coisas. E na correria do dia a dia, no sufoco, é tanta coisa, que a gente vem sempre adiando aquele compromisso que nós temos conosco mesmo, de evolução. E por mais que a gente tenha na matéria, por mais que a gente adquire na matéria, parece que falta uma coisinha lá no fundo. Parece que tem um negócio que não se encaixa, que não se preenche. A gente usa desculpa para tentar afobar esse pensamento, como eu usei quando estava no carro, não, mas isso, tem que fazer aquilo, não dá para pensar nisso, e por mais que a gente tenha, falta alguma coisa. É que a gente fugiu um pouco daquilo que nós tínhamos programado conosco mesmo. E vem essa sensação de vazio. Uma vez um amigo, uma pessoa que ajudava o Chico, procurou o Chico. Chico, olha, eu não posso reclamar de nada, Chico. Eu tenho uma esposa que me ama, eu tenho filhos que são bons, eu tenho um ótimo salário, eu tenho carro, eu viajo com meus filhos de férias. Mas, Chico, me falta alguma coisa que não me deixa ser feliz. Chico falou, filho, te falta a felicidade das outras pessoas. Te falta a felicidade das outras pessoas. É a nossa consciência nos chamando ao trabalho, ao autoaperfeiçoamento. E por que não atender a esse trabalho? Ajudando, seremos ajudados. Agora, irmãos, nesse serviço que a gente se dispõe a fazer, importantíssimo que a gente faça com os nossos melhores sentimentos. A energia é tudo. Porque muitas vezes a gente vê irmãozinhos na rua, é muito frequente lá em Ribeirão, sempre o semáforo, tem um irmãozinho com a plaquinha, né? Estou com fome, alguma coisa assim. E não vamos discutir se isso é certo ou não, cada um tem uma opinião, isso aí não... Mas às vezes a gente quer ajudar aquele irmão e não tem nada para dar às vezes no carro. Não tem a moedinha, não tem um alimento, uma bolachinha para dar, mas a gente pode dar os nossos sentimentos, porque esses nossos irmãos são muito maltratados. Tem gente que finge que não vê, tem gente que não olha nos olhos, tem gente que dá a moedinha, mas aquela moeda dá humilhação, para a pessoa parar de encher o saco, para a pessoa parar de incomodar. Às vezes eu não tenho nada para dar, mas às vezes eu posso abaixar o vidro, olhar no olho dele e falar, olha, eu não tenho nada, mas fique com Deus. Você emanou para ele uma energia para a alma, uma energia para o espírito dele.
um alimento diferente que talvez ele não compreenda, mas algo além do que simplesmente a matéria. Dê um sorriso, um bom dia, trate bem, porque, gente, quem dirá se na próxima reencarnação nós estaremos lá? Quem dirá se na anterior nós não estivemos lá? Temos que fazer com os nossos melhores sentimentos. Um outro tapa na cara delicioso que eu tomei, nesse sentido da gente fazer com os melhores sentimentos, lá em Ribeirão Preto, na Presidente Vargas, tinha um antigo supermercado Extra, que agora virou Açaí. E naquele supermercado tinha uma pracinha de alimentação, com lanchonete que vendia hambúrguer. E a minha filha, na época pequenininha, 5, 6 anos, saímos do mercado e ela queria um lanche. Então vamos comer um lanche. Aí eu percebi assim que tinha 2 menininhos deitados assim, encostados numa das mesas, né, olhando as pessoas passarem com batata frita, com Coca-Cola, com hambúrguer, né, só olhando aquela vontade de comer. Eu pensei comigo, vou comprar lanche para eles. Entrei na fila esperando a minha vez de ser atendido e percebi que tinha uma senhora lá no caixa pegando as coisas, muito bonita. Uma roupa bem vestida, um colar de pérolas, um brinco, extremamente assim, pessoa que percebi que tinha posses materiais. E aí ela foi, catou a bandeja dela, cheia de lanche, falei, nossa, ela vai comer tudo, né? Olhei assim e vi que ela pegou aquele lanche e levou para os menininhos, entregou aquele lanche para os menininhos. Aí eu falei, puxa, que bom, se ela entregou, não preciso, né, comprar. Aí eu peguei a minha bandeja, né, com a minha filha, vem, vamos sentar ali. Aí vendo aonde que eu ia sentar, eu percebi que essa senhora, ela saiu da mesa aonde ela estava com os familiares dela e veio sentar com os 2 menininhos. Eu falei para minha filha, vem cá, vamos sentar aqui perto. Sentei do lado, que eu sabia que ali ia sair coisa boa. Enquanto a minha filha comia, eu só de butuca aqui. Ela deixou os familiares para sentar na mesa dos meninos. Não me passou pela cabeça sentar com essas crianças. Ela deixou e foi sentar com eles. Não me passou. Para dentro de mim, minha obrigação está feita, é comprar lanche, entregar, já fiz minha obrigação. Eles comiam, aquela batata caiu da boca, nossa, não cabia de felicidade. De repente, essa mulher me pega e fala assim para eles, crianças, nunca se esqueçam de seguir o caminho do bem. Nunca se esqueçam de seguir o caminho do bem. Que lanche foi aquele? Que lanche foi aquele? Ela deu muito mais do que simplesmente o alimento material. Ela passou uma energia diferente. Mesmo que a consciência deles não saibam disso, o espírito foi alimentado de uma forma diferente. Nunca é tarde, irmãos, para servir. E sabe por que nunca é tarde para servir? Porque esse é o nosso destino. No livro Lua Nova, Discografia do Chico, tem historinhas de Jesus lá, que não estão na Bíblia. Umas historinhas perguntaram assim para Jesus, mestre, o que fará um espírito ao atingir a perfeição máxima? O que fará um espírito quando estiver do lado de Deus, tiver subido todos os degraus da evolução? O que fará? Jesus responde, continuará trabalhando sempre. É o nosso destino. Continuará trabalhando sempre. Trabalhar sempre? Não vou ficar descansando na sombra, no paraíso? Mas como trabalhar sempre? Porque o dia que eu estiver próximo de Deus, ser um Cristo, eu terei adquirido a essência do que significa amor de uma maneira tão plena, que a minha felicidade, a minha paz será espalhar esse amor por tudo e por todos. E como eu poderei ser feliz olhando para trás,
vendo uma multidão de irmãos que eu amo no sofrimento da caminhada que um dia eu estive e que eu tenho consciência que foi muito importante o auxílio que eu recebi lá atrás para chegar até aqui, jamais eu terei paz, jamais eu serei feliz, estagnado, parado. A minha felicidade, o meu amor será ajudar sempre. Esse é o nosso destino. Se é o nosso destino, por que não começar agora, fazendo primeiramente por nós mesmos, nos transformando? Naquela história de Jesus, para encerrarmos, Jesus contemplou com amor Simão Pedro e disse: em verdade, Pedro, ser moço ou ser velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Irmãos, o que é ser de Deus? O que é ser de Deus? Na Gênese codificada por Kardec, nós vamos encontrar assim: Jesus veio ao mundo transmitir o pensamento de Deus. Jesus veio ao mundo transmitir o pensamento de Deus. Portanto, ser de Deus é seguir e viver os ensinamentos de Jesus. É seguir e viver os ensinamentos de Jesus. É caminhar com Jesus. Obrigado, irmãos, pela paciência de vocês.